Se Deus é bom, então por que o mundo é tão ruim? Como pode o Deus do amor permitir tanta maldade existir? Por que coisas terríveis acontecem com pessoas boas? No estudo desta semana, revisaremos a antiga batalha entre o bem e o mal. Começando com a rebelião de Lúcifer no céu, examinaremos a origem da maldade e como Deus exerce paciência em relação ao problema do pecado. Deus é o Deus do amor insondável. Isso decorre de sua natureza. Cada ação dele revela isso. O amor não pode ser forçado, extorquido ou prescrito. Apenas o amor pode despertar o amor. A negação da liberdade de escolha tira a possibilidade do amor e, assim, elimina a possibilidade da verdadeira felicidade. Deus nos conquista como seus aliados com seu amor. Ele trabalha incansavelmente para resolver a grande batalha entre o bem e o mal, para que o pecado nunca mais levante sua cabeça no universo. Seu objetivo é mostrar diante de todo o universo que ele sempre serviu aos interesses e ao bem-estar de suas criaturas. Ao olharmos para o mundo através dos óculos do amor de Deus, na luz da grande batalha entre o bem e o mal, temos a certeza de que o bem triunfará definitivamente sobre o mal. Satanás e seus anjos lutaram contra Cristo até que finalmente foram expulsos do céu. É especialmente estranho que uma guerra tenha ocorrido no ambiente perfeito do céu. Como isso pôde acontecer? O Deus amoroso teria criado um anjo maligno que iniciou a guerra? Havia algum erro fatal nele que o levou à rebelião? A Bíblia fala claramente sobre a origem do mal. Ela revela o véu entre o conflito entre o bem e o mal. Deus não criou um diabo, mas Lúcifer, que era deslumbrante, radiante e perfeito. Sua perfeição incluía liberdade de escolha, que é um princípio fundamental do domínio de Deus baseado no amor, não na coerção. O pecado começou com Lúcifer no céu. Não há uma explicação racional para por que esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme enraizassem em seu coração, crescendo depois em rebelião contra o Criador. Como um ser criado, Lúcifer ansiava por adoração que apenas o Criador merecia. Ele tentou usurpar o trono do Senhor, questionando seu poder. Sua rebelião levou a uma guerra aberta no céu. Embora Deus tenha suportado por muito tempo Lúcifer, ele não poderia permitir que sua rebelião contaminasse o ambiente celestial. Os conselhos celestiais imploraram a Lúcifer. O Filho de Deus apresentou a grandeza, bondade e justiça do Criador, bem como a santidade e imutabilidade de sua lei. A ordem no céu foi estabelecida por Deus, e se Lúcifer se desviasse disso, ele desonraria seu Criador e se destruiria. Mas o aviso dado com amor e misericórdia só despertou resistência. Lúcifer permitiu que o ciúme contra Cristo o dominasse e tornou-se ainda mais obstinado. Não há uma explicação racional para por que Lúcifer, um anjo perfeito, permitiu que o orgulho e o ciúme se enraizassem em seu coração e depois crescessem em rebelião contra o Criador. O orgulho de Satanás amadureceu em rebelião aberta. Ele acusou injustamente o Senhor. Com suas dúvidas e acusações, ele corrompeu os anjos. Quando a guerra estourou no céu, os anjos tiveram que decidir se seguiriam a Jesus ou a Lúcifer. Como foi essa guerra celestial? Pode ter sido uma luta física ou mais de ideias, talvez ambos? Não conhecemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que, no final, Satanás e seus anjos fossem expulsos. Não mais houve lugar para eles no céu. A guerra certamente teve algum aspecto físico. Uma coisa é certa sobre a guerra celestial: cada anjo teve que decidir se estava do lado de Cristo ou não. Quem eles seguiriam? De quem eles ouviriam a voz? Os anjos fiéis escolheram obedecer aos mandamentos de Jesus, que emanam do amor, enquanto um terço dos anjos escolheu seguir Lúcifer, recusando-se a obedecer a Deus, e assim perderam o céu. Nesse momento crucial da história da Terra, também precisamos decidir se estamos com Cristo ou não. Precisamos declarar de que lado estamos, o de Cristo ou o de Satanás. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou com a capacidade de pensar, considerar e escolher profundamente. A essência de nossa humanidade é a capacidade de escolha moral. Não somos robôs. Ao contrário dos animais, Deus nos criou à sua imagem para que pudéssemos escolher viver nossas vidas com base em princípios morais eternos, escolhendo entre o bem e o mal. Desde a rebelião de Lúcifer no céu e a queda do homem na terra, Deus tem chamado seu povo para responder ao seu amor, obedecer aos seus mandamentos e servi-lo. Quando Deus criou a terra, ela era perfeita. Ele viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Não havia mancha de pecado, de maldade sobre ela. Assim como deu livre-arbítrio a Lúcifer, deu também a Adão e Eva. Ele não queria ver robôs na terra.
assim como não os queria no céu. Ele fez tudo para que suas criaturas estivessem cientes de sua liberdade. Ele plantou uma árvore no jardim, que chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele chamou a atenção de Adão e Eva para ela, pois queria garantir que soubessem que tinham escolha. Satanás foi até a árvore, e quando Eva estava lá, disse a ela: Certamente não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Em outras palavras, se comerem desta árvore, entrarão em uma nova esfera de existência. Será emocionante, experimentarão sensações nunca antes conhecidas. Eva, Deus está te segurando, ainda te priva de algo. Vamos, pegue o fruto proibido, prove. Eva, e depois Adão, com suas decisões, abriram a porta que o Senhor queria manter fechada para sempre. A porta que leva ao pecado, ao sofrimento, à angústia, à doença e à morte. O pecado, essencialmente, é uma rebelião contra Deus, um afastamento dele. Como ele é a fonte da vida, a separação dele leva à morte, trazendo ansiedade, angústia e doença. O sofrimento em nosso mundo, em última análise, decorre de vivermos em um planeta mergulhado em pecado. Isso certamente não significa que todo sofrimento que enfrentamos acontece porque cometemos pecado, mas todos nós somos afetados por viver em um planeta afundado no pecado. Por favor, permita-me interromper o vídeo por um momento para me promover e pedir a sua ajuda. Ajude-me a espalhar os ensinamentos de Jesus e da Bíblia. Com sua doação mensal de $1 e meu trabalho, podemos fazer maravilhas na comunidade. Sua doação através do link PayPal na descrição irá apoiar integralmente meu sustento e a disseminação dos ensinamentos de Jesus e da Bíblia em meu canal, permitindo-me espalhar as mensagens divinas em 22 idiomas ao redor do mundo. Agradeço imensamente todo o seu apoio. Que a bênção e a paz estejam com você. Adão e Eva pecaram, e o Senhor comunicou-lhes que tinham que deixar o seu lar no jardim. A partir desse momento, o trabalho árduo e o sofrimento seriam a sua porção. Teriam que sofrer sem esperança e, por fim, morrer? Foi então que Deus lhes deu a promessa. Olhando diretamente para Satanás, a serpente, ele disse: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Naquele momento, talvez não soubessem exatamente o que Deus queria dizer com isso, mas entenderam o suficiente para voltar a ter esperança. A sua redenção aconteceria de alguma forma através da descendência da mulher. E é claro, a descendência da mulher é Jesus Cristo. Satanás feriu o calcanhar de Jesus na cruz. Mas a vitória dele garante-nos que um dia pisaremos a cabeça da serpente, fechando a porta para o sofrimento e a morte que Adão e Eva abriram. Já nos perguntamos alguma vez se Deus realmente nos ama? Olhemos para a cruz, para a coroa de espinhos, para os pregos que atravessaram as suas mãos e pés. Com cada gota de sangue derramada no Calvário, Deus diz: Amo-te, não quero estar no céu sem ti. Sim, pecaste. Entregaste-te nas mãos do inimigo. Não és digno da vida eterna pelos teus próprios méritos, mas eu paguei o resgate por ti. Não precisamos mais duvidar do amor de Deus por nós quando olhamos para a cruz. A Bíblia fala de Jesus, que veio ao nosso mundo. Experimentou o sofrimento, a tristeza e a dor que toda a humanidade conhece tão bem. Ele retrata Cristo como alguém que enfrentou tentações como nós, mas venceu os poderes e forças do inferno com a sua vida e morte na cruz. Ele fez tudo isso por nós, individualmente. Pensemos nisso. Jesus, o Criador do universo, não só desceu do céu para um mundo mergulhado no pecado, mas sofreu de uma maneira que nenhum de nós jamais teria que sofrer. Ele fez isso porque nos ama, a cada um de nós. Que razão séria para a esperança isso nos dá? Jesus, através do que realizou na cruz, intercede por nós no céu. O Senhor ressuscitado é o grande sumo sacerdote. Ele nos concede tudo o que é necessário para vivermos eternamente no reino de Deus. A palavra diz que ele foi tentado em tudo, da mesma forma que nós, mas sem pecado. E acrescenta: aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em resumo, Jesus, revestido da sua própria justiça, salvou-nos pela sua morte e redimiu-nos pelo seu sangue, colocando-nos diante do universo. Ele é tudo aquilo que deveríamos ser. Por Cristo, não somos condenados pelos pecados do nosso passado. Nele, os nossos pecados desaparecem. A pressão do pecado sobre as nossas vidas é quebrada pela sua poderosa intercessão. As correntes que nos prendiam caem. Somos libertos.
Depois de oferecer um único sacrifício pelos pecados, Jesus sentou-se à direita de Deus. Desde então, ele espera até que seus inimigos sejam postos de seus pés. Pois, pelo único sacrifício, ele fez perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados. Jesus quer mais do que qualquer coisa que estejamos com ele no céu. Seu coração anseia nos salvar. Por isso ele morreu e intercede por nós. Há algo de que você precisa especialmente agora? Diga a Jesus. Em vez de tristeza, ele traz conforto. Onde há medo, ele traz paz. Onde há culpa, ele traz perdão. Para os fracos, ele traz força. Deus defendeu a honra do seu trono e manifestou a sua justiça ao expulsar Satanás do céu. Quando o homem, cedendo às artimanhas de uma mentalidade apóstata, pecou, Deus deu testemunho do seu amor ao entregar o seu Filho unigênito à morte pelo homem perdido. Na reconciliação, o caráter de Deus é revelado. A severa argumentação da cruz diante de todo o universo prova que não se pode culpar o governo de Deus pelo caminho do pecado escolhido por Lúcifer. A cruz do Calvário não apenas proclama a imutabilidade da lei ao universo, mas também que o salário do pecado é a morte. Com o grito do Salvador moribundo está consumado, o sino da vitória soou sobre Satanás. A grande contenda que há tanto tempo ocorria foi decidida, e agora estava certo que o pecado seria finalmente destruído. O Filho de Deus atravessou o portal do túmulo para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Muitos pensam que têm que fazer certas partes do trabalho por conta própria. Eles confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora estão tentando viver a vida verdadeira com sua própria força. No entanto, todo esforço desse tipo inevitavelmente termina em fracasso. Jesus disse: "Sem mim, vocês não podem fazer nada." Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de permanecermos em Cristo. Nós crescemos na graça quando nos relacionamos com Ele diariamente, a cada hora, quando permanecemos nele. Ele não é apenas o começo da nossa fé, mas ele também a aperfeiçoa. Cristo é o primeiro, o último e tudo no meio. Ele precisa estar conosco, não apenas no início e no fim do caminho, mas a cada passo do caminho. Como Davi disse, olho sempre para o Senhor, com ele à minha direita não serei abalado. Você pergunta, como posso permanecer em Cristo? Da mesma forma como o aceitou pela primeira vez. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Você se entregou a Deus para ser totalmente dele, para servi-lo e obedecer a ele. Você aceitou Cristo como seu Salvador. Você não pode expiar seus pecados por si mesmo, nem pode mudar seu coração. Mas quando você entrega sua vida a Deus, acredita que Cristo fará tudo isso por você. Pela fé, você se tornará de Cristo, e pela fé você crescerá nele, dando e recebendo. Você deve entregar tudo, seu coração, sua vontade, seu serviço. Entregue-se a Ele e cumpra todas as suas demandas. Você também deve aceitar tudo, Cristo, toda a plenitude de suas bênçãos, para que Ele habite em seu coração, seja sua força, sua justiça e seu eterno ajudador, dando-lhe poder para obedecer. Sua fraqueza se conecta com o poder de Cristo, sua ignorância com a sabedoria dele, sua fragilidade com o poder imutável dele. Portanto, não olhe para si mesmo, não permita que seus pensamentos permaneçam em você mesmo, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Cristo, o auto-negado, o humilde, o puro e santo, cujo amor é incomparável, que seja o objeto de sua meditação. O homem é transformado na imagem de Cristo quando ama, segue seu exemplo e depende totalmente dele. Caros espectadores, como sabem, a minha paixão é partilhar convosco o cristianismo e os ensinamentos da Bíblia. Sincronizo todos os meus vídeos em 22 idiomas diferentes, para que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Isso não requer apenas tempo e energia, mas também recursos significativos. Por isso, gostaria de pedir o vosso apoio para continuar este serviço. Se sentiram valor nos meus conteúdos, encontram o link do PayPal na descrição do vídeo, onde podem apoiar o meu trabalho. Mas não só com apoio financeiro podes ajudar. Se gostas dos meus vídeos, subscreve o meu canal e partilha os conteúdos com os teus amigos, família e comunidade. Quanto mais formos, mais forte será a nossa comunidade e mais pessoas podemos alcançar com a mensagem. Agradeço por fazerem parte desta jornada e sou grato por todo o apoio e partilha.